Muito bem. Boa noite a todos, né? Muito obrigado pela presença aqui na nosso webinar aí com o nosso convidado de hoje, o Sérgio Wojcik. Nós vamos começar fazendo uma breve apresentação da ESB, depois vamos seguir falando sobre o tema de hoje, que é a LGPD, né? Qual a importância da LGPD para as pequenas empresas. Então, muito bem, vamos lá. O que é a ESB? A ESB é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira, que foi criada em 2016 com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios proporcionados pelos cursos que nós fizemos. Então, hoje, somos um grupo de voluntários que trabalhamos em diversos projetos, sempre com finalidades sociais, finalidades de crescimento profissional, finalidades de integração, né, dos ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira e de outras escolas também. Aos alunos e ex-alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Essa associação foi criada para você e por você, com o objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios a nós proporcionados devido ao estudo nessa instituição. A ESB faz isso através de iniciativas e projetos, como, por exemplo, combate à Covid-19. Foram doadas mais de 6.000 máscaras a 70 instituições. No projeto de mentoria, mais de 100 adolescentes já foram assessorados. Há também parcerias colaborativas com instituições como a ACD, na área de assessoria técnica. Nós ministramos palestras de desenvolvimento pessoal e profissional. E os associados têm acesso ao nosso grupo fechado de network. A ESB nos ajude a devolver. Venha nos conhecer e associe-se. Um videozinho aí que resume um pouco das nossas atividades, né? Então, uma das atividades da ESB são justamente essas palestras e webinars que nós temos promovido. Então, já temos mais, já chegamos perto de 30 palestras gravadas hoje disponíveis no YouTube, né, de um total de cerca de 60 palestras que nós já fizemos desde o início da ESB. Temos o nosso projeto Jovem Aprendiz, que é um projeto coordenado aí pelo Alberto, que esse projeto visa trazer jovens de comunidades carentes a virem estudar no Senai e, ao mesmo tempo, estarem empregados, ter o seu primeiro emprego. Então, esse é um projeto que nós temos muito orgulho, né? Já mais de 100 jovens passaram por esse projeto, já tivemos jovens que já se formaram, inclusive na faculdade do Senai. Temos hoje 3 alunos estudando na faculdade, prestes aí também a se formar. Nós temos aí um grupo de network, né, que a finalidade desse grupo é oferecer serviços, divulgar vagas de emprego, trocas de informações técnicas, consulta de fornecedores. Hoje nós temos aí uma média de 250 participantes nesse grupo e diariamente o pessoal está postando aí os tipos de trabalho que fazem, oferecendo seus serviços e muitas pessoas consultando sobre serviços também. Nós temos aí algumas parceiras, né, empresas parceiras no setor de benefícios. Então, os associados da ESB podem contar com benefícios em planos de saúde na empresa RSIM, assistência jurídica para aposentadoria no Costa Kennerly, ou para quem já está aposentado ou quem quer fazer revisão de planos. Na área de seguros elementares, nós temos aí a PWR, né, que faz seguros patrimoniais, de automóveis, residenciais, seguros de responsabilidade civil. Nós temos um projeto, uma parceria para colaboração técnica com a ACD. Então, nós temos aí diversos projetos em andamento, alguns parceiros que forneceram ferramentas, parceiros que forneceram software, e nós mesmos nos integramos em uma série de projetos. A ESB e o Senai, né, tem um relacionamento muito estreito, né? Nós trabalhamos muito próximo do Senai Ari Torres, da Escola Senai Suíço-Brasileira. São as duas unidades que nós estamos ali mais perto, né, buscando alunos para os seus cursos, buscando emprego para os alunos que estão estudando. E nas nossas redes sociais, né, nós temos aí páginas no Facebook, LinkedIn, Instagram, um canal do YouTube, né? Quem
quiser apontar o celular aí para esse QR Code, vai poder acessar um link que tem todas as nossas redes sociais e inscrições para palestras também. Como que você pode ajudar a ESB, né? Associando-se, né, à ESB, patrocinando projetos. Então, nós temos 3 projetos principais aí que a gente coloca sempre, disponibilizando seu tempo, né, participando aí das ações da ESB, divulgando a ESB, né, e também, se quiser fazer uma contribuição financeira, tem aí o QR Code para você pagar via Pix pelo aplicativo do seu banco, né, ou os nossos dados da nossa conta estão aí disponíveis para vocês. E é isso aí que eu tinha para apresentar. Agora eu vou passar a palavra para o Sérgio Wojski, colega meu num grupo de network que eu faço parte, um super expert aí, tanto na área de LGPD, quanto na área de compliance, e é um revoltado com o Bill Gates, ele acabou de confessar, né? Não quer usar PowerPoint hoje, vai só conversar, e vai ser muito bom. Quem tiver qualquer dúvida, conforme ele for falando, quiser esclarecer alguma coisa, vão postando no chat as suas perguntas, que a gente vai lendo e vai passando para o Sérgio. Sérgio, muito obrigado aí por estar conosco. Então, por favor, né, apresente-se e pode tocar a sua apresentação de hoje. Tá bom. Muito obrigado. Peraí. Tá ouvindo minha voz? Estamos ouvindo perfeitamente. Oh, perfeito. Então, muito obrigado, João. Obrigado à ESB pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Sérgio Wojski, eu sou sócio de uma empresa chamada Comp9, é uma empresa de consultoria, Comp de Compliance. Mas normalmente quando eu falo que eu sou consultor nessa área, todo mundo acha que eu sou advogado, né? Mas eu não sou, eu sou engenheiro também, tá? Então, vamos fazer uma conversa aqui técnica. Não, vamos falar sem jargão. Muito bem. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o impacto para as empresas. O que eu posso falar para vocês, até uma coisa que eu comentei hoje de manhã na nossa reunião, é o seguinte, né? Quando começou esse negócio da LGPD, todo mundo ficou meio assustado, teve uma fase aí, há 2 anos atrás, até o ano passado, todo mundo saiu correndo, medo de multa, tem multa, vamos correr, vamos correr. Essa semana, eu até comentei, eu recebi 5 pedidos de proposta de mais de pequenas empresas, né? E todas elas estavam pedindo a proposta de adequação à LGPD por causa dos seus clientes. Então, hoje o que está acontecendo é uma pressão do mercado. Grandes empresas multinacionais, grandes empresas brasileiras, instituições financeiras, outros tipos de instituições começam a demandar dos seus fornecedores que estejam adequados à LGPD. Então, isso vai em contrato, até em alguns casos com possibilidade de você ter uma auditoria. Então, isso faz com que as pessoas ficam com medo de perder os seus contratos, ficam com medo de perder a receita. E aí sai para fazer a adequação. Até algumas dessas empresas que nos procuraram, eu nem teria prospectado pelo tamanho. No caso de uma empresa multinacional que tem 2 funcionários. Mas eles estão muito preocupados, porque os clientes brasileiros já estão pedindo essa adequação. Então vamos lá, vamos falar sobre LGPD. LGPD é uma sigla que confunde com outra sigla, que muitas vezes o pessoal fica na dúvida, né? Está falando sobre LGBT, não, é LGPD. É Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada no ano 2018 para valer a partir do ano de 2020. Aí veio a pandemia, o pessoal achou que ia adiar, no fim ela está valendo a partir de setembro de 2020, mês que vem estamos fazendo 2 anos de que ela realmente está valendo, né? E 4 anos que ela foi promulgada. Só que aqui no Brasil a lei ela entrou em vigor em 2 etapas. Ela entrou uma primeira etapa que entrou praticamente toda a lei, e em agosto de 2021 entrou a chamada sanções administrativas. Vou falar um pouquinho sobre isso daí. Então muita gente achava que, como não tem sanção, então não precisa fazer adequação, só vou fazer adequação depois que tiver a sanção. Isso é um erro muito grande, tá? Muito bom. Por que precisa de uma lei de proteção de dados?
Quando a gente fala com o pequeno empresário, ele fala o seguinte: a lei de proteção de dados só veio para me atrapalhar, só veio para me incomodar, porque vai me dar trabalho, eu vou ter que gastar dinheiro. Pode ser, tá? Mas vamos pensar como pessoas físicas, nós que somos os protegidos, vamos falar assim, pela legislação. A quantidade de dados, né, que as empresas, os órgãos, as ONGs, instituições têm sobre nós é muito grande. E esse acúmulo de dados sobre as pessoas, eles começam a ter uma ameaça na privacidade. Esse assunto se discute há muito tempo, lá na Europa, coisa de 30 anos. E aqui no Brasil, eu diria que nós estamos bem atrasados em relação ao resto do mundo. Até aqui na América do Sul, o Uruguai tem lei de 2008, a Argentina também, mais ou menos dessa época, a Colômbia, se não me engano, 2010. Então, nossa, 2018 para valer em 2020. Nós estamos pelo menos 10 anos aí atrás do resto aqui da América Latina, América do Sul, em relação a essas leis de proteção de dados. E é uma coisa que é importante para entrar lá na OECD, outros órgãos que você queira participar, você vai falar, peraí, né, vocês têm lei de proteção de dados, né? Qual é o risco que a gente está correndo com relação a isso? Então tem toda uma pressão internacional. A legislação europeia, ela tem um nome, GDPR, na verdade é uma normativa, e depois isso passou como lei em todos os países. Então a Europa tem uma única legislação. Eventualmente vocês podem ver que em Portugal eles inverteram, então chama-se RGPD em Portugal, e aqui a nossa é LGPD, porque o deles é o regulamento, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados. A nossa lei, ela tem uma certa semelhança com o GDPR. Então, muita gente fala assim, se você não tiver algo definido aqui no Brasil, vamos olhar o que está acontecendo na Europa. No GDPR, que existe uma tendência que isso acaba vindo para cá. É uma teoria que o pessoal usa aí. Mas é interessante ver, porque eles têm uma experiência muito maior. O GDPR é de 2016, para valer a partir de 2018. Mas, como eu falei, eles tinham leis de proteção de dados individuais. O problema é que as leis eram diferentes. E para você atender, principalmente em comércio eletrônico, fica difícil, porque no meio da Europa você vende para vários países, você tinha que atender várias leis diferentes. Agora, para eles, simplificou, porque é uma única lei para todo mundo. Bom, eu vou falar de alguns conceitos aqui, eu não vou entrar em número de artigo, nem nada específico da lei, mas eu vou falar algumas coisas que eu acho importantes as pessoas entenderem. A primeira coisa é a definição de dado pessoal. O dado pessoal é o dado, basicamente é o dado cadastral ou o dado que qualifica uma pessoa. Estou sempre falando de pessoa física. Dado pessoal. Nome, endereço, telefone, todos os números que nós temos no Brasil. A gente pode até considerar que o endereço de IP é um dado pessoal, porque ele é único. Número de celular e endereço de e-mail, inclusive, são usados para o Pix. Então, mostra que é uma coisa realmente que identifica uma pessoa. Mas você pode ter outras coisas que identificam uma pessoa, como, por exemplo, a placa de um carro. A placa do carro, se o dono do carro for uma pessoa física, a placa identifica a pessoa. Vocês devem ter percebido já que quando tem reportagem na rua agora, esses jornais da televisão, quando ele está focalizando ali, ele apaga as placas. As placas estão borradas. Você já não vê mais a placa do carro nessas filmagens. Isso é por causa da LGPD também. Tá? Então, é só para mostrar que tem várias coisas que podem identificar uma pessoa. Muito bom. O outro conceito é o chamado dado sensível. A gente usa o termo sensível aqui no Brasil muitas vezes para dizer que o dado é confidencial. Isso aqui é um negócio sensível, temos que guardar. Beleza. Era assim antigamente. Agora, a lei define o que é dado sensível, que é diferente de confidencial. Na maioria das vezes o dado sensível é confidencial, mas você pode ter outros dados confidenciais também que não são sensíveis. O dado sensível, ele tem uma característica que é o seguinte, se ele for vazado, ele vai trazer uma grande consequência para o dono do dado. Como um preconceito, algum tipo de extorsão, golpe, discriminação, esse tipo de impacto. Então, a lei definiu lá alguns dados como dados sensíveis. Basicamente, o mais importante deles são os dados médicos. Todos os dados de saúde são considerados dados sensíveis. Depois tem biometria, dados genéticos, orientação e atividade sexual, etnia, raça,
religião, se a pessoa faz parte de uma igreja, por exemplo, dados de caráter filosófico e político. Então, se a pessoa faz parte de um partido político ou de um sindicato. Todos esses dados são considerados dados sensíveis. Muito bem, às vezes você pega um dado pela frente e você fica na dúvida se aquilo é considerado um dado sensível ou não. Eu vou dar um exemplo bem simples. O peso, normalmente, não definiria nada da pessoa, seria uma qualificação, como a altura. Só que quando você junta o peso com a altura, você calcula o IMC, que é o índice de massa corporal. E o IMC, ele tem uma escala, e você sabe que se o IMC for muito baixo, provavelmente aquela pessoa tem uma doença como bulimia ou anorexia. E se for muito alto, você sabe que ele tem uma obesidade, que ele pode ter grandes outras consequências, diabetes e outros problemas, pressão alta, etc. Então, o peso mais a altura, quando junta, ele acaba virando dado sensível, porque ele dá uma informação sobre saúde. Qual a diferença dos dois? Né? Você tem dois tipos de dados. Os dois são dados de pessoas físicas. Os dois têm que ser protegidos. A diferença entre eles é o seguinte: o dado sensível, ele é muito mais restrito para você utilizar. Então, a lei define lá algumas condições onde você pode usar o dado. Tem uma lista para dado pessoal e uma lista para dado sensível. A lista do dado sensível é menorzinha. Então, é mais restrito. Muito provavelmente, para usar um dado sensível, você vai precisar de uma autorização da pessoa, que é o dono do dado, para você poder utilizar esse dado. Muito provável. Claro que existem alguns casos onde você pode usar o dado sensível sem pedir. Por exemplo, um médico. Quando você vai no consultório, ele pode pedir tanto o seu dado pessoal, seu dado cadastral, como o dado sensível, quer saber sua doença, o que você tem, ele está fazendo lá seu prontuário, porque ele precisa fazer uma prestação de serviço de saúde. Isso está previsto na lei. Então, o médico pode pedir os dados, ele não precisa de uma autorização. A outra coisa que é importante do dado sensível, que você tem que tomar mais cuidado com ele, você tem que guardar melhor, tem que ter mais, ver se você tem mais artifícios de proteção desse dado, se for o caso, fazer algum tipo de criptografia. Por quê? Porque o dado sensível ele é critério para várias coisas. Então, você tem mais artigos da lei que você tem que cumprir. Você tem relatórios separados que você tem que cumprir. O dado sensível é um dos critérios para você fazer a reportagem. Então, se você tem um vazamento de dados na sua empresa, você é obrigado a reportar para um órgão que eu vou citar daqui a pouco. Então, isso também é critério. Ou seja, se você tem um vazamento de dados, uma coisa mais simples, talvez você não precise reportar, mas se você tem um vazamento de dados, mesmo que seja um pouco, mas tem dado sensível, provavelmente você vai ter que reportar. E o dado sensível também ele é importante para definir se um negócio é de pequeno porte. Também vou falar sobre isso, porque quando um negócio é chamado de pequeno porte, você tem uma simplificação da LGPD. Então, o dado sensível tem essa importância, né? Então, o pessoal tem que tomar bastante cuidado. E a outra coisa que é importante é o dado de menor de idade. Pela legislação, o dado de menor de idade, você necessita de uma autorização para utilizar. Normalmente, as empresas capturam dado do menor pelos pais. Aí é uma coisa mais tranquila, porque é o próprio pai que está passando. O problema acontece quando você vai capturar o dado diretamente do menor de idade. Por exemplo, um jovem aprendiz. Você vai chamar o jovem aprendiz, vai fazer o processo de seleção. Você vai capturar dado dele? Não pode. Tem que ter uma autorização do pai, da mãe ou do responsável legal. Já é previsto que o contrato de menor aprendiz tem que ter assinatura de um deles. Isso já está previsto. Mas tem gente que acaba esquecendo. Mas, por exemplo, tem estagiário que é menor de idade. Não é jovem aprendiz, mas é estagiário. 17 anos, por exemplo, poderia ter um estagiário. Mesma coisa. Você vai pegar o dado desse estagiário, você teria que ter uma autorização do pai, da mãe ou do responsável legal. Pegar o dado direto dele, isso que eu estou falando. Bom, muito bem. Quem tem que cumprir a LGPD? Essa é a pergunta do milhão. Porque todo mundo fica... Muitas pessoas falam assim, não, mas eu não preciso cumprir a LGPD. As pessoas não conhecem direito à legislação e já falam, não, não preciso cumprir porque eu sou pequeno, porque eu sou B2B. Essas são umas respostas muito boas. Ah, B2B. B2B não precisa cumprir porque eu só tenho cliente pessoa jurídica. Muito bem. Quem tem que cumprir a LGPD é todo mundo que faça tratamento de dados pessoais. Então tem duas coisas importantes aqui. Tratamento é qualquer coisa. Tratamento de dados é quando você recebe um dado, você armazena, você imprime, você usa o dado para mandar um e-mail, você usa o dado para fazer uma ligação, você transfere para alguém, você incrementa o dado, compartilha, reproduz.
todos os termos que o cara que escreveu lá na lei tem umas 6 linhas de sinônimos aí, que ele foi dizendo o que é tratamento de dados. Então, algumas pessoas falam para mim, eu não preciso cumprir a LGPD porque eu não armazeno o dado. Eu recebo o dado e passo para outro lado. Está errado. Tem que cumprir. Receber o dado e passar o dado para alguém é tratamento de dados. Então, todo mundo que faça tratamento de dados pessoais, então não são dados de pessoa jurídica, são dados de pessoa física. Os dados de pessoa jurídica, como o CNPJ, o endereço comercial, o balanço, lista de preço, esse tipo de informação, não é protegido pela LGPD, são só dados pessoais. Bom, normalmente a gente pensa então nas empresas. As empresas têm que cumprir a LGPD, de qualquer tamanho. Depois tem as ONGs, tem o governo. O governo também tem que cumprir. Se bem que a gente sabe que o governo vaza muito. Mas as pessoas físicas também têm que cumprir a LGPD. Algumas pessoas, não todas. As pessoas físicas que têm que cumprir são aquelas que usam o dado com um sentido econômico. Por exemplo, o caso que eu falei do médico. A maioria dos médicos hoje tem uma empresa, mas tem alguns médicos ou profissionais da saúde que não têm empresa. Ele monta lá o consultório dele, ele recebe a pessoa, faz o prontuário, tem todo o direito de fazer isso. Mas esse médico, esse profissional da saúde, como ele tem esse caráter econômico na atividade dele, ele tem que cumprir a LGPD como se fosse uma empresa. Tá? Mesmo sendo um médico com uma recepcionista, não tem problema, vai ter que cumprir também. Temos uma pergunta aqui, Sérgio. Pois não. Ao compartilhar dados da empresa, né, você falou que esses dados não são, não precisa ter um controle de LGPD, você compartilhar lá o nome da empresa, endereço, o telefone dela, tal, né? Até porque isso me parece ser uma coisa que normalmente é pública, né? Então, mas e quando tem os dados do sócio também como informação da empresa? Então, Contrato social. aí que é o que acontece, né? Os dados que eu tinha comentado, né? Que muitas pessoas falam assim, eu sou B2B, como eu sou B2B, eu não preciso seguir LGPD. Esse é um ponto. Quando você é B2B, você vai ter algum dado pessoal, porque você vai ter o contato da empresa, tanto para cliente como para fornecedor. Então, você tem um nome, o e-mail, o telefone e o cargo, normalmente. O endereço é comercial, tal. É muito pouca informação, mas você tem. Então, por isso que eu digo, toda empresa acaba tendo dado pessoal. Se você não tiver desses, você tem dos seus próprios funcionários. Então, você acaba também tendo dado pessoal. O que a gente precisa entender, quando a gente faz uma análise, eu vou contar os passos daqui a pouco, é entender se esse dado já não é um dado público. Porque quando o dado é público, você não precisa de autorização da pessoa para você usá-lo. Por exemplo, eu no meu LinkedIn, está aberto para todo mundo que quiser olhar, eu tenho o meu e-mail e o meu telefone. Porque eu quero ser encontrado, eu sou consultor, eu quero que as pessoas me encontrem. Muito bem, alguém pode me ligar fazendo uma oferta. E eu não vou poder reclamar dele. Ele não precisa da minha autorização para me ligar, porque eu deixei meu telefone como dado público. Mas eu tenho o direito de falar para ele que eu não quero mais que ele use. Ou seja, meu dado é público, mas você eu não quero que use, eu quero que você apague. Eu tenho esse direito. Tá? Então, é isso. Ele, para usar a primeira vez, ele não precisa de consentimento, mas depois eu posso obrigá-lo a não utilizar mais. Como falaram aí de contrato social, eventualmente de contratos de fornecimento, tudo isso precisa analisar. O que está acontecendo agora até por uma questão de segurança, normalmente, nos contratos, o que eu tenho visto é que ou você não põe mais o nome da pessoa, com toda aquela qualificação, você diz a empresa tal representada de acordo com o seu contrato social, ou você coloca endereço comercial. Então, a pessoa não põe mais endereço residencial, não põe nada, você coloca o endereço comercial. E a outra coisa que era importante preservar, que eram as assinaturas, basicamente acabou, porque está todo mundo fazendo assinatura eletrônica ou certificado digital. Então, você acaba tendo alguma informação que fica o nome, o CPF normalmente, no certificado digital aparece o CPF, e às vezes o endereço de e-mail. Mas ainda assim, dependendo da informação, ela acaba sendo também informação pública. Por quê? O endereço de e-mail normalmente é da empresa, então muita gente considera que, sendo o e-mail da empresa, é de propriedade da empresa, não é um dado pessoal.
Muitas empresas, inclusive, já não estão usando mais os e-mails com o nome das pessoas, eles colocam o e-mail com o cargo. Por quê? Quando o cara sai, eu não preciso refazer a conta de e-mail, ele já pega aquela conta e segue com ela, inclusive com toda a história. Tá? E o nome, muitas vezes, está em rede social. Então, se o seu nome está na rede social, o seu nome é um dado público. Já está todo mundo sabendo quem é você. Tá? Qual é o seu nome. Muito bem. Continuando aqui, a terceira parte de quem tem que cumprir a LGPD são os dados que são capturados em território nacional. Dados eletrônicos e físicos. Isso é uma coisa bem importante. O dado eletrônico é o que a gente imagina sempre, é o que está no computador. O dado físico é o dado impresso. Então, é o currículo, pode ser um holerite, qualquer coisa que está impressa, pode ser um cartão de banco, tudo isso também é protegido pela LGPD. Receita médica, esse tipo de coisa. Receita médica é até um dado sensível, porque muitas vezes pelo remédio você sabe qual é a doença da pessoa. Então, como é que você protege o dado físico? Com medidas físicas. Você tem que pôr em arquivo, tem que pôr chave, eventualmente câmera de TV para ver se alguém tem acesso. Tudo isso são coisas importantes. E o dado que é coletado em território nacional. Veja, eu não falei que era dado de brasileiro e nem que a empresa tem que estar no Brasil. É dado coletado em território nacional. Então, a empresa pode estar em outro país e pode estar coletando, inclusive, o dado de um estrangeiro que esteja aqui no Brasil. E ele também tem que cumprir a LGPD, que é muito mais complicado, porque você não consegue fiscalizar isso daí, porque a empresa pode estar fora do Brasil. Muito bem. Depois, tem algumas exceções. Eu não vou falar todas, eu vou falar a principal, as duas, que são, acho que, mais importantes. A primeira delas é o uso privado. Então, a gente tem dados no nosso celular. E eu tenho um uso privado e particular. Eu ligo para os meus amigos, parentes, eu tenho o endereço deles, data de aniversário, essas coisas. Então, para o uso particular, eu não preciso seguir a LGPD. A outra coisa que também é importante é se eu capturo o dado no exterior. Então, se eu vou lá e busco o dado lá, estou capturando o dado lá na Europa, fiz um site lá, ou estou buscando lá cliente lá na Europa e eu presto algum tipo de serviço lá para eles. Então, nessa hora que eu capturo o dado no exterior, eu não preciso seguir a LGPD. Mas eu tenho que seguir a lei de lá, porque todas as leis são parecidas. A lei europeia fala a mesma coisa. Se você capturar o dado em solo europeu, você tem que também seguir a GDPR. Tá? Se você estiver seguindo a LGPD, provavelmente você vai atender a GDPR também. Bom. Eu tiro uma dúvida, Sérgio. Pode falar. Essa história de coletar em território nacional, território estrangeiro, quando a pessoa se cadastra num site, por exemplo, ele está aqui no Brasil, mas o site está lá nos Estados Unidos. Isso é considerado que está sendo feito coletando dado em território brasileiro, ou isso, como o cara está fazendo um cadastro num site está hospedado nos Estados Unidos, ele está se cadastrando fora do Brasil? Então, é isso daí. Ele está capturando dado em solo brasileiro, tanto que você vê, você não tem uma lei de proteção de dados federal nos Estados Unidos, você tem uma lei muito famosa que é a lei da Califórnia, tá? Que ficou tão famosa que a maioria dos sites grandes americanos falam, eu sigo a lei da Califórnia. Tá? Mas as empresas americanas foram uma das primeiras que se adequaram ao GDPR, porque o GDPR fala a mesma coisa. Os sites americanos capturavam dados no território europeu, e eles têm que seguir a GDPR. E se você olhar lá a política de privacidade desses grandes sites, sempre tem lá no finalzinho, ele fala, cumpra a lei da Califórnia e cumpra a lei da Europa. Tá? Então, está todo mundo tendo que correr atrás disso também. E ele tem que se adequar. Como eu falei, é muito complicado você aplicar qualquer tipo de penalidade para um cara desse, porque é um regulador que está aqui no Brasil, como é que ele vai aplicar uma multa ainda administrativa lá numa empresa que está lá em Nova York? Não vai conseguir fazer, tá? Mas você pode ter um impacto muito ruim de imagem. Se sair alguma coisa assim, falar, olha, a empresa americana foi sancionada pela autoridade europeia, assim, 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 por ter feito um vazamento, ou por não estar cumprindo a GDPR. Então, isso teria um impacto de imagem muito grande, apesar da dificuldade de você executar uma multa dessa. Bom, vamos lá. O que é importante no fim? Bom, eu falei dos conceitos, quem tem que fazer, quem não tem que fazer. Para mim, a coisa mais importante da LGPD é um negócio chamado finalidade e adequação. Quando você vai capturar um dado, ele tem que ter uma finalidade. No passado, isso não acontecia. Você falava, já vai abrir
uma folha de cadastro, pede tudo. Um dia eu posso usar esse dado. Agora, a gente tem inclusive esse direito. Quando alguém começa a pedir o dado para a gente, fala, mas qual é a finalidade desse dado? Por que você está pedindo? Se ele não conseguir explicar, ele não pode pedir esse dado para você. E você pode questionar isso. Fala, por que você está pedindo esse dado? Qual é o processo? Então, você vai fazer um e-commerce. O que o e-commerce precisa? Ele precisa do seu endereço para entregar a mercadoria, ele precisa do seu CPF e o seu nome para emitir a nota, e do seu cartão de crédito para fazer o pagamento. Acabou. Se ele pedir mais alguma coisa, não faz sentido. Talvez ele até quisesse essa informação. Ele quer saber se você tem filho, ele quer saber se você tem doença, seus hobbies. Se você quiser apresentar essa informação, mas para ele prestar o serviço, ele não precisa dessa informação. Ele vai descobrir isso depois. Você fica clicando lá, ele vai saber que você está clicando, ele vai entender os seus interesses. Mas não faz sentido ele pedir, por exemplo, dado de saúde no e-commerce. Não existe uma finalidade para aquela atividade para ele pedir esse tipo de dado. Bom, aí tem outros aspectos que são importantes, como transparência, segurança, né? Então, alguns princípios na lei. Transparência é uma coisa bem importante, vocês devem ter percebido aí nos sites, nesse negócio chamado política de privacidade. Existe, então, um princípio na LGPD que fala assim, olha, você tem que dar transparência para tudo que você faz com o dado. Então, você tem que contar uma história. O que você faz com o dado? Olha, eu capturo desse jeito, eu faço isso com o dado, eu guardo dessa maneira, eu compartilho, eu pego o dado por essas razões, assim, assim, assim. Então, você vai contando uma história. Então, tem vários formatos aí no mercado, você tem que fazer essa política de privacidade que normalmente vai no site da empresa. Pergunta que sempre me fazem. Minha empresa não tem site. Eu preciso fazer a política de privacidade? Sim. A política de privacidade, ela não é do site, ela é da empresa. Isso é um erro que a gente vê bastante. Às vezes você entra, a empresa é gigante e a política de privacidade só fala do dado que captura no site. Mas não. Precisa contar a história de tudo que ela faz com os dados dentro daquela empresa. Então, a transparência é conseguida por meio aí da política de privacidade. Bom, aí a gente tem algumas pessoas aqui, personagens aqui da LGPD. Então, o mais importante é o titular. O titular do dado, não é titular da seleção, o titular dos dados é a pessoa física. Então, somos nós aqui, todos nós que estamos aqui nessa conversa, nós somos titulares de dados. Nós somos donos dos nossos dados. As empresas não são donas dos nossos dados. Você vai ouvir muitas vezes o cara falando, não, que eu tenho uma base de dados, eu tenho dado, você não tem. Você está usando e se o dono do dado quiser, você vai parar de usar. Ele vai ligar para você e vai mandar que você tem que parar de usar. Isso é um direito que nós temos. Então, isso é bem importante, tá? Que nós todos somos donos dos nossos dados. Depois nós temos duas figuras, que um é chamado controlador e o outro é chamado operador. O controlador é quem define o que vai ser feito com o dado. E o operador é o que executa. Às vezes os dois estão dentro da mesma empresa, às vezes estão separados. Eu tenho uma empresa, a minha empresa é uma empresa de consultoria e a gente faz a folha de pagamento num contador. Então eu tomei uma decisão, eu não quero fazer esse tratamento de dados dentro da minha empresa, eu não sei fazer, tem muita lei, eu vou passar isso para quem sabe. Então eu sou o controlador e tomei uma decisão. E o meu contador é o operador, ele está executando o que eu falei para ele fazer, faz a folha para mim. Tá? Aí existe um cara chamado encarregado de dados, você já deve ter ouvido falar, é o tal do DPO, que é o Data Protection Officer. Que raio que é esse cara, né? O que ele faz? Bom, esse foi um negócio inventado aí na LGPD e é uma função que pode ser interna ou externa, ele pode ser terceirizado. E se for interno, ele não precisa ser dedicação exclusiva, ou seja, pode ser, a pessoa já tem uma função e vai assumir também essa responsabilidade de encarregado de dados. O encarregado é o cara que vai pensar sobre proteção de dados dentro da empresa. Então, ele dá os treinamentos, ele analisa novos fornecedores, novos sistemas, será que estão fazendo proteção adequada dos dados? Eu estou compartilhando dados com algum parceiro de negócio? Será que ele está tomando cuidado com esses dados? Então, ele tem essa preocupação. Além disso, o encarregado é quem recebe os pedidos do titular. Então, o titular, quando tem uma pergunta, ele vai falar com o encarregado. Como é que ele sabe que é o encarregado? Está na política de privacidade. Você tem que pôr lá o endereço de e-mail para ele poder falar com ele. E o regulador, que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela também, quando for falar com a sua empresa, ela vai falar com o encarregado.
E quando você tiver que reportar alguma coisa, um vazamento, o que seja, ou tirar uma dúvida, é o encarregado que vai entrar em contato com a NPD. Bom, beleza. Isso aí gerou uma discussão gigante, porque esse negócio do encarregado seria um custo adicional para todo mundo. Você imagina, os caras têm um estacionamento, tem um bar, tem um restaurante, todo mundo ia ter que contratar encarregado. Eu não sei fazer isso, eu vou precisar chamar alguém de fora. Então, em janeiro desse ano, esse regulador, a NPD, simplificou a Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo o seguinte: olha, não precisa mais de encarregado em algumas situações. Basicamente, são as empresas com faturamento mais baixo, ou seja, toda empresa que tiver faturamento acima do limite do Simples, que é 4.800.000 por ano, ela necessariamente vai ter que ter um encarregado, interno ou externo. Então, as que estão abaixo do limite do Simples, pode ser qualquer coisa, pode ser lucro presumido, lucro real, não importa. O limite que é o do Simples, não é que a empresa é do Simples. Se ela estiver abaixo desse limite, ela já pode ser assim, uma candidata a não precisar do encarregado. Aí tem um segundo critério, que é o dado. Quantidade e tipo de dado. Aí, por exemplo, entra o dado sensível. Se ele tiver muito dado sensível, mesmo se o faturamento for pequeno, ele vai ter que ter um encarregado de dados também. Tá? Então, tem uma regrinha lá para a gente definir se o chamado negócio de pequeno porte. Então, negócio de pequeno porte, a grande simplificação é não precisar ter o encarregado de dados. Beleza. Bom, aí vamos falar mais um pouquinho aqui. A última coisa que falou era da ANPD. A ANPD é uma espécie de um regulador, é como se fosse uma Anvisa aí na área da saúde. Muito bom, é um órgão lá em Brasília, está formado, eles são bem atuantes, um pessoal muito bem qualificado, e eles têm três funções básicas. A primeira é detalhar a lei. Então, eles estão soltando regras novas aí, como essa que eu falei. A segunda é fiscalizar, e a terceira é aplicar sanções. Fiscalizar, eles já estão fiscalizando, e as sanções ainda não aplicaram. As sanções da NPD são chamadas administrativas, é que nem CAD e outros órgãos. Tá? Então, o próprio órgão está mandando uma multa ou algum tipo de sanção contra uma empresa, que obviamente tem lá as suas instâncias de recorrer e depois, se a pessoa não cumprir, pode ir até para o judicial. Tá? Peraí, deixa eu desligar aqui que estão me... Muito bom. Falei do regulador. Mas, além desse regulador, que era essa que eu falei, que era agosto do ano passado, que entraram essas sanções, que estava todo mundo, não tem sanção, então não precisa cumprir a lei. Mais ou menos. Porque você pode ter impactos de outras áreas. Você pode ter das pessoas físicas. A pessoa física que se sente prejudicada, ela pode mover uma ação. E aí não é multa, é indenização. É para ela. O dinheiro é para ela. Tá? E tem várias ações, né? Várias. Tá? É que não aparece na empresa, mas a gente puxa em alguns relatórios aí, tem dezenas de ações que já estão correndo e várias que já ganharam. Tá? É que aqui no Brasil, as indenizações nunca são lá que a gente vê em filme americano, lá de US$ 1 milhão. Aqui é 10 mil, 15 mil, 3 mil. Então, isso acaba não aparecendo. Outra área de impacto é o PROCON. O PROCON, ele já atuava contra as empresas e problemas de vazamento de dados antes da Lei Geral de Proteção de Dados, com base no Código de Defesa do Consumidor. Hoje, o PROCON já recebe mais de 20% das reclamações são sobre proteção de dados. Então, para as empresas, eu vejo como o maior risco, em termos de fiscalização, é o PROCON, e não a NPD. O PROCON também tem poder de multas, em alguns casos, e normalmente o PROCON está muito ligado com o Ministério Público. Aí o Ministério Público é judicial direto. O cara já entra com uma ação contra a empresa. E também o Ministério Público já atuava nisso muito antes da LGPD. Então, as pessoas achavam, não tem sanção, mas estava todo mundo na chuva. A chuva só piorou depois de agosto do ano passado. Né? Isso é uma coisa que o pessoal muitas vezes não tem na cabeça daí. Muito bom. Então, deixa eu falar agora, já estou falando uma meia hora, vou falar mais um pouquinho, depois, se o pessoal tiver dúvida, vou deixar aberto. Bom,
Contei aí, não, quem tem que fazer, quais são os impactos, de onde pode vir as multas, mas que, na verdade, hoje o mercado está se pressionando, né, mandando, exigindo dos seus fornecedores que cumpram o LGPD, esse tipo de coisa. E aí eu vou falar sobre o que eu chamo dos 9 passos para uma pequena empresa se adequar ao LGPD. Eu acho que entrou uma pergunta aí, João. Você quer aproveitar para fazer antes? Tem um pop-up aqui na A minha tela. pergunta aqui é, no caso do PROCON, as pessoas físicas podem acioná-lo como uma terceirizada, se uma terceirizada ligar fazendo cobrança? Então, Desculpa, eu acho que eu não deixei claro. É assim, muitas vezes, loja Riachuelo, lojas Renner, isso aquilo tudo terceirizam, a mesma TIM, né, terceirizam e ficam ligando, olha, sua fatura não foi paga, ó, você está com débito, ó, isso. É uma empresa terceirizada que acabou pegando o seu telefone particular ou o seu celular e está fazendo essa cobrança. Foi isso que eu quis dizer, desculpa. tá, ok. Esse é um caso interessante que a gente já viu, né? O que acontece? Quando a empresa ela precisa fazer uma cobrança, faz parte do processo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Lembra que eu falei que tem dado pessoal e dado sensível, tá? O dado pessoal tem uma lista de condições onde eu posso usar o dado pessoal. E o dado sensível tem uma lista menor. Já tinha falado. Bom, vou te dar alguns exemplos do que são essa listinha chamada base legal. Então, qual é uma base legal que eu posso usar o seu dado? Uma base legal é execução de contrato. Eu estou executando um contrato com você. Para eu executar o contrato, eu preciso do seu dado. Tanto faz se eu estou falando com pessoa física ou jurídica, mas normalmente com o caso de pessoa física. Então, o funcionário. Eu vou falar para o funcionário, você precisa me dar um monte de dados, você vai trabalhar para mim. Eu preciso cadastrar você na folha. E eu preciso do seu CPF para mandar a DIF, eu preciso disso, suas contas bancárias para poder acreditar o salário. Então, você trabalha, eu te pago. Isso faz parte isso faz parte da execução do contrato. Quando eu estou fazendo, por exemplo, no caso de pessoa física, eu estou vendendo um serviço, que nem telefonia, faz parte da execução do contrato eu te cobrar depois se você não pagou. Tá? Então, ele está exercendo essa função. O que ele fez é que ele terceirizou. Ele passou essa informação, né? Ele faz um contrato lá com essa empresa, com cláusulas de confidencialidade, etc. E essa pessoa é como se fosse um preposto dele estar executando uma função. Esse caso, ele tem esse direito de fazer isso. O que eu acho que é complicado é quando, por exemplo, você recebe telefonema de serviço de telemarketing. Então, o cara começa a te ligar. Né? Ele tem então, seu telefone é TIM, mas o cara da Vivo começa a te ligar. Ou o cara da Oi, ou da Claro. Ele começa a te ligar e for oferecendo. Oferece TV a cabo, oferece isso, oferece aquilo. Outra coisa que é muito comum, imóvel. Né? Se um dia você foi num stand de venda, o teu dado viralizou. Vai ligar a corretor que você nunca viu na vida, te oferecendo imóvel. Tá? Então, você tem o direito de falar para ele, falar assim, olha, eu quero que você apague o meu nome da sua lista. Você não pode mais ligar para mim. Essa é uma forma. Como é que você pode fazer isso? Né? Normalmente, quando você fala com a pessoa que está ligando para você, ela... Né, tudo bem, eu vou marcar aqui no cadastro, mas nunca vai fazer. O correto, né, e eu já fiz isso, foi entrar em contato com o encarregado de dados. Entrei lá no site, era uma ONG, que fica me ligando incessantemente pedindo doação. Tá? E eu falava que eu não queria, não importa. Essas pessoas, né, quando você atende, ele começa a falar. Aí eu falei, peraí, entrei lá no site, tinha um encarregado de dados, mandei uma mensagem, falei assim, ó, de acordo com a LGPD, eu quero que você pare de usar o meu dado. E ele respondeu, falou, tiramos o seu dado do cadastro, você não vai mais receber nenhuma ligação. Essa foi a forma. Porque pelo atendimento, pelo telemarketing ali, eu não conseguia fazer esse cancelamento. Mas quando eu entrei com o encarregado, e o encarregado sabe que eu posso fazer uma denúncia depois lá na NPD, aí ele tirou meu nome dessa lista. Tá? Entendi. Então, assim, a gente tem que quando sempre... você falou do PROCON, eu falei assim, nossa, eles vão ganhar rios de processos por causa dessas terceirizações, entendeu? Então, mas Isso é a minha dúvida.
Então, mas o PROCON também tem um aspecto do vazamento, né? A pessoa fala assim, puxa vida, eu dei esse dado só para você, e agora eu estou vendo esse dado saindo por aí, então foi você que vazou. Muita gente não sabe o que é o LGPD, mas ele sabe o que é PROCON. O Código de Defesa já Uhum. feito há anos. Então a pessoa vai no PROCON e o PROCON já está preparado para isso. A pessoa falou, olha, eu estou achando que tem alguma coisa errada. Pensa que é Código do Consumidor, que o PROCON falou, não, isso aqui é LGPD mesmo. E mais, tem um negócio chamado Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que congrega todos os PROCONs. Essa secretaria já fez um convênio com a ANPD, então eles vão trocar informação. Tá? Então, tudo que entra pelo PROCON vai acabar chegando no outro regulador também, tá? Só para vocês Entendi. saberem. Então, nós vamos ficar meio cercados aqui. Uhum. Muito bom. Então, o que que a gente tem que fazer? Vamos lá. São 9 passos que a gente tem que cumprir para fazer uma coisa assim. Eu não vou chamar que é minimamente, mas é um negócio que é robusto, não é assim, ciência espacial, mas é o adequado para as pequenas e médias empresas. A primeira coisa, você tem que entender o caminho do dado. Isso daqui tem vários nomes. Tem gente que chama mapeamento de processos, mapeamento de dados. Eu gosto de chamar o caminho do dado. Por quê? As pessoas muitas vezes falam assim, ah, mas eu uso um sistema que está na nuvem, que eu contratei, e lá o cara me tem um selo de LGPD, então eu não preciso fazer mais nada. Não, está errado. Não é só isso. Por quê? Porque eu preciso pensar no dado antes que ele chegue no sistema. Então eu tenho um sistema lá, um ERP, mas o dado chega para o WhatsApp, chega por e-mail. Aí depois eu pego esse dado e digito no sistema. Então o caminho do dado começa lá na ponta, lá na hora que eu pego o dado daquela pessoa física, até a hora que eu passo para alguém, ou armazeno ou destruo o dado. Então a gente precisa entender esse caminho. Por que preciso entender esse caminho? Primeiro, porque é uma obrigação legal. A lei diz que eu tenho que fazer um relatório onde eu conto o que eu faço com o dado. Esse relatório é um pouco mais detalhado do que a política de privacidade. E esse relatório tem um nome técnico, né, que é Registro de Operação de Tratamento de Dados Pessoais. Você faz esse documento e guarda com você não precisa mandar para ninguém. Muito bem. Então eu tenho que fazer isso aí. Quando eu entendo esse mapeamento, eu vejo riscos. Começo a ver risco no meu processo. Então, seria uma hora de eu tentar melhorar. Vou voltar nesse negócio do WhatsApp. Você pega vou dar um exemplo simples aqui, um corretor de seguros. O corretor de seguros trabalha às vezes, com terceiros. Não sendo, às vezes nem são corretores de seguros, mas eles captam negócios. São chamados produtores. Então eu vou lá, contrato lá por comissão, uns 3 ou 4 produtores, eles estão lá no meu escritório, eu falo, olha, eu te dou o Wi-Fi de graça, você vai usar o seu próprio celular para fazer as ligações e conseguir cliente. Tá? Então ele está usando o WhatsApp dele pessoal. O dado chega, depois ele põe aquilo no sistema e vai para a seguradora. Bom, isso é um risco gigante, porque o WhatsApp pessoal é daquela pessoa. E ele está fazendo um negócio, ele pode receber cadastro de cliente, pode receber relatório de declaração de saúde, um monte de coisa lá na corretora. Se ele perder o celular, você vazou o dado. Ou se ele sair daquela empresa e for para outra, ele leva o celular com ele, vazou o dado. Tá? Então, isso normalmente quando você revisa os processos, você fala, olha, é bom usar um WhatsApp Business, ou outra ferramenta, um bot, alguma coisa assim, um bot de internet desse, né, que automatiza o WhatsApp, para você eliminar esse risco. Tá? Então, o mapeamento serve também para descobrir os riscos. E a outra coisa que o mapeamento serve, que é o segundo ponto, é você confirmar a base legal. Então, eu pego um dado e falo assim, eu tenho base para usar esse dado? Ah, isso daqui é execução de contrato. Ah, eu posso usar o dado. Isso daqui é obrigação legal. Posso usar o dado. Aí tem outra que é proteção ao crédito. Então, o banco pede patrimônio, renda, tal, porque ele quer se proteger, quer proteger o crédito. Então, eu posso pegar o dado. Tem várias situações onde eu posso pegar o dado. Se eu não puder pegar, se eu não tiver nessa listinha, eu tenho que pedir uma autorização, eu tenho que pedir um consentimento. Esse é o termo que se usa. Então, eu faço o mapeamento e depois eu vou olhando. Posso usar esse dado ou não posso? Posso ou não posso? Os que eu não posso, eu vou ter que marcar lá dizendo, eu preciso pedir um consentimento aqui. Aí cria um termo de consentimento e manda para aquela pessoa, ele tem que assinar. Pode ser eletrônico, né? Mas se for em papel, tem que ser assinado, você tem que guardar aquilo lá, que ele te deu autorização para você usar o dado dele. A terceira coisa que a gente tem que fazer é entender com quem a gente faz negócio, principalmente quando eu transfiro o dado.
Se for venda de produto, simplesmente, tranquilo. Mas quando eu estou fazendo serviço, principalmente, se houver uma transferência de dados pessoais entre as partes, eu tenho que me entender, eu tenho que me preocupar com isso. Como é que eu transfiro o dado? Por exemplo, eu transfiro para o contador. Eu passo o dado das pessoas para ele fazer a folha. Esse é um caso que eu transfiro o dado. Eu posso transferir dado quando eu uso um sistema na nuvem. Por quê? Porque eu estou pegando o meu dado, estou colocando nesse sistema que o cara está armazenando em algum lugar, lá na Amazon, no Google, sei lá onde ele está armazenando. Então, eu estou compartilhando duas vezes, né? Com o dono do sistema, e o dono do sistema está compartilhando com uma nuvem. Você vê que, né? Você acha que, mas eu não passo o dado para ninguém. Está passando. Se você usa Google Drive e OneDrive, você está compartilhando com a Microsoft e com o Google. Tá? É que é óbvio, né? O Google tem não sei quantos zilhões de terabytes lá. Não vai ter um cara lá abrindo as pastas para ver o dado que está lá dentro. Né? Óbvio. Né? Eu acho que também não tem nenhum robozinho lá para ficar olhando essas coisas. Mas você está compartilhando. Então você precisa entender esses fornecedores, que tipo de dado você compartilha, se você compartilha dado. Por quê? Porque o quarto passo é você revisar o contrato. Eu estou correndo risco. Quando eu transfiro o dado para uma outra empresa, eu tenho uma corresponsabilidade. Se ele vazar, eu não posso lavar a mão e falar assim, não, foi o fulano que vazou, não tem nada a ver com isso. Tem. Você escolheu o fulano e você transferiu o dado para ele. Então você é corresponsável. Então, para você se proteger, você precisa colocar cláusulas contratuais, dizendo o seguinte, fulano, se você fizer uma besteira por sua conta, se eu for multado, eu vou passar isso para você, tá? Eu vou escrever isso no contrato. Por isso que é importante eu entender com quem eu faço negócio. E o contrato com os seus colaboradores também precisa ser ajustado, porque tem uma característica, você precisa pedir sigilo para eles, confidencialidade, precisa garantir que você vai cuidar bem do dado dele. Então, normalmente o contrato padrão é um contrato que o pessoal pega aqueles de internet, que tem uma página e tal. Esses contratos hoje em dia não são mais adequados. Você precisa colocar mais coisas ali, direito de uso de imagem, tem várias coisas. E também porque, quando você pega o dado do seu funcionário, você compartilha com terceiros. Por exemplo, se você tiver um plano de saúde, você compartilha com o corretor e depois com a seguradora. Ele precisa autorizar você para fazer isso. Você não pode simplesmente compartilhar o dela. Antigamente você fazia, né? Hoje não pode mais. Tá? Você vai compartilhar com o Vale Alimentação, com o Vale Refeição, farmácia, tudo isso que você compartilha, você tem que ter autorização do seu funcionário. Você tem biometria para fazer o ponto, precisa ter autorização dele para fazer biometria. Você usa câmera de televisão dentro do escritório, precisa ter autorização dele para pegar a imagem dele. Tá? Então, tudo isso vai no contrato de trabalho. Por isso que é importante também fazer essa adequação. Bom, o quinto passo é... Pode falar? Só uma dúvida. No caso lá da cobrança, você falou que é inerente ao negócio não pagar, alguém ligar para cobrar, então ele pode terceirizar. Agora, coisas que são inerentes ao trabalho também, como a pessoa ter que passar informações do Vale Transporte, Vale Refeição, isso tem que estar... isso então, é inerente, né? Então, mas a hora, vamos olhar. Quando você olha as bases legais, tem uma lá que é execução. As duas que são mais comuns aí para essa parte de folha. Você tem execução de contrato e obrigação legal. Execução de contrato eu já expliquei. Obrigação legal é o e-social. O e-social pede mais dados. Ele pede etnia, raça, PCD, ele pede essas informações. E pede o ASO, que é aquele atestado de saúde ocupacional. Muito bem. Então, tem uma obrigação legal. Eu posso falar para o funcionário, você tem que me dar esse dado, porque esse tratamento que eu vou fazer é uma obrigação legal. Agora, nada obriga você a dar um seguro de saúde ou seguro de vida para o seu funcionário, a menos que esteja no dissídio coletivo. Então, você não tem uma base legal para fazer esse tratamento. Não tem uma obrigação legal, não é execução de contrato. Não é nenhum dos outros que estão previstos na legislação. Então, você só pode fazer esse compartilhamento com base numa autorização do próprio funcionário, ainda que você esteja dando um benefício para ele. Tá? E é específico, eu não posso falar assim, funcionário, me dá uma autorização para usar o soldado para eu compartilhar com quem eu quiser. Não, você tem que pedir uma para o seguro, uma para Vale, uma para farmácia, assim por diante. Claro, quando você faz isso no contrato, você coloca todas as opções já. Você me autoriza a usar o seu dado para o Vale, para isso, para isso, para isso, para isso, para um depois do outro. Tá?
Aí ele assina uma vez só, mas ele está autorizando várias coisas. É isso. E, Tá? Você tem que... e até nessa questão que você comentou sobre o monitoramento numa câmera de segurança, eu tenho que ter essa autorização. Porque a imagem também é considerado dado pessoal. Tá? Existe uma base legal para você usar imagem, que ele fala assim, proteção à vida e à integridade física das pessoas. Então, quando você tem uma câmera de TV, a segurança é pessoal e patrimonial. Tá? Então você tem até uma base legal. Mas muitas vezes você captura imagem do seu colaborador, o pessoal põe em rede social, festinha, ou fez alguma coisa, funcionário do mês, pumba, põe a foto dele em rede social. Você precisa ter uma autorização dele, porque a imagem é dado pessoal. Até você, Sérgio, comentou a questão do ASO, por exemplo. Até no meu caso, eu presto muito serviço para empresas. Então, eu preciso enviar ASO, nome de funcionário, enfim, PPRA, PCMSO das empresas. Então, por exemplo, eu preciso ter isso no contrato do funcionário. Então, você tem duas coisas aqui. Você vai ter a primeira coisa, o contrato com o seu cliente, em que você vai falar para ele o seguinte: olha, eu estou passando para você dados sensíveis dos meus funcionários, e você tem que cuidar bem dele. Tá? Aí, o texto mesmo teria que pegar um advogado que vai fazer isso bonitinho para você. Mas basicamente é isso. Você está falando para o cara, fala, olha, eu estou te passando um dado, você tem que proteger esse dado, porque é dado de saúde, é muito importante. Esse é a primeira acerto que você tem que fazer. O segundo acerto é com o seu funcionário. Quando você fizer o contrato de trabalho, você vai falar, inclusive, você tem que me autorizar eu passar os seus dados, porque na prestação de serviço, o cliente exige que você tenha algumas coisas, NRs, IPCMCO, IASO, vacina, depende do tipo, ele vai pedir algumas coisas para ele. E o funcionário tem que te autorizar para você passar isso para ele também. Aí vai junto, tá? Mas você tem que ter a amarração também do lado do cliente, tá? Perfeito. Obrigado. Muito bom. Então vamos lá. O quinto ponto, né, da minha listinha é política de privacidade, é aquela que vai no site que eu comentei. A política de privacidade ela é feita com base então no mapeamento, só que o mapeamento é bem detalhado. E a política de privacidade, se você puser todo aquele detalhe, tá, é muito difícil de alguém entender. Então normalmente a política de privacidade ela é mais resumida, mas basicamente eu faço com base naquele mapeamento. Depois tem uma outra política que é super importante, não está assim explícita na lei, mas o regulador menciona em vários documentos que ele já publicou, que chama-se segurança da informação. A política de segurança da informação, basicamente, é uma lista de coisas que pode e não pode fazer. Normalmente é coisas que não pode fazer com os recursos de segurança de tecnologia. Então você coloca lá, olha, você não pode usar o seu e-mail pessoal para fazer coisas da empresa. Você não pode usar o seu celular pessoal, você tem que usar o corporativo. Você não pode copiar seus dados para um Google Drive privado. Aliás, está errado, porque ele está transferindo dado da jurídica para a física. Tá? E aí você vai dizendo, olha, não pode abrir o computador para tentar consertar, né? Chama o João, que o João conserta o seu computador. Não baixe software pirata, não use jogos, porque jogo é uma coisa que às vezes traz vírus. E assim por diante. Você vai colocando uma listinha de coisas que as pessoas não podem fazer. Né? Porque muitos problemas vêm dessa... Às vezes é ingenuidade até da pessoa, não é a pessoa faz isso de propósito. Vários problemas, vocês estão acompanhando, vários problemas desses de invasão acontecem por quê? Porque o invasor ele se passa por amigo de algum funcionário, ele fica lá cercando o cara. Tá? Em algum momento ele manda um e-mail e fala, olha as fotos do churrasco da semana passada, o cara clica, é um vírus, entra na rede e pronto. Tá? Aí vai lá e sequestra dados. Pra vocês terem uma ideia, os esquemas atuais aí desses vírus de que entram em rede, às vezes leva meses até que ele vai lá e realmente ele bloqueia o dado, porque ele fica correndo a rede toda, entendendo tudo que tem, né? Remotamente o cara vai acompanhando e chega uma hora que ele vai lá e pum, aí ele bloqueia tudo. Tá? Muito bom. Então, política de segurança de informação. Item 7, analisar o TI. Bom, às vezes o cara fala, mas eu não tenho TI, eu tenho lá meia dúzia de computadores, está todo mundo plugado direto no Wi-Fi, na rede. Bom,
Que seja, o que você tiver de infraestrutura, tem que analisar. Aí tem os especialistas de TI, mas é aquele negócio, tem que ter firewall, tem que ter antivírus bom, né? Não é antivírus gratuito. Tem que ter versão atualizada de Windows, não pode ser o Windows muito antigo, porque fica vulnerável. Se você está usando um RP muito antigo, muitas vezes isso te segura, porque o RP às vezes não funciona com novas versões de sistema operacional, então você tem que... Tudo isso, né? Esse ambiente, né? Você tem que dar uma olhada. E principalmente nos acessos. Isso é uma coisa que pouca gente faz, né? Acessos e backups. Eu fui num cliente que eu fiquei assim estarrecido, né? Por isso que eu falo, tem que começar das coisas básicas, né? Eram 30 funcionários, só que era assim, todos eles tinham o mesmo usuário e a mesma senha. Por quê? Ah, porque é mais fácil, você pode sentar em qualquer máquina e você consegue se logar. Mas se alguém fizer uma besteira, você não sabe quem fez, porque todo mundo tem o mesmo user ID, né? Então, é, né, essas coisas são muito básicas demais, mas isso tem que ser consertado. Ah, dá perfil igual para todo mundo. Não, dá perfil do que ele precisa. Se o cara trabalha em operação, ele tem aquele perfil. Se ele trabalha em venda, ele tem outro perfil. Só acessa o dado que precisa acessar. Bom, como eu falei, foto tem que tomar cuidado, né? Que foto também é dado pessoal. E a parte de cópia, tem bastante cuidado com o backup. O backup é fundamental justamente nesses casos aí de invasão. Teve casos aí, até no STJ, que ficou 2, 3 semanas fora, porque eles não conseguiam, né? Volta o backup não funciona, né? Então tem que ter uma cópia que realmente funcione. Por isso que quem monta esquema de backup bem feitinho, faz teste, né? Nos nossos clientes a gente recomenda, ó, não adianta só subir o backup. Uma vez por mês você tem que baixar um backup e testar para ver se está vindo o dado direitinho, né? Senão, na hora que você precisa dele, não funciona. Item 8, treinamento. Tem que treinar o pessoal. Então, isso é bem importante. As pessoas fazem muitas besteiras. O treinamento e tudo isso que a gente vai falando, é importante você gerar evidência. Porque em alguma hora você pode precisar se defender. E aí você vai falar assim, você treinou o pessoal? Treinei. Prova que você treinou. Então, se você treinou, faz lista de presença ou lista online e guarda todas essas evidências. Algumas vezes eu falo para os clientes até tirar foto. Tira foto. Está fazendo um treinamento presencial, bate foto, guarda a foto. Isso tudo é evidência se você precisa se defender. E por último, você tem que montar um canal de comunicação. Tá? O canal de comunicação é muito simples. Normalmente é um endereço de e-mail. Então lá na política de privacidade, lá no finzinho, você escreve, olha, se você tiver alguma dúvida sobre os seus dados, escreva uma mensagem aqui que o encarregado vai responder. Tá? Mas atenção, esse e-mail alguém tem que olhar, ele não pode ser aquele e-mail buraco negro, porque tem prazo para responder. E aí é problema, se você recebe uma solicitação de alguém e não responde, estoura o prazo, o cara pode ir lá na NPD e falar, olha, esse cara não está respondendo, assim, 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 ele pode fazer uma denúncia sobre você. Tá? O prazo é assim, quando é uma pergunta simples, como você tem o meu dado, sim ou não, você tem que responder imediatamente. O imediatamente não foi definido ainda se é neste minuto, nesta hora ou neste dia. Eu acredito que vai ser neste dia. Tá? Então você teria um dia para responder. Quando for uma resposta completa, onde eu vou mostrar todos os dados que eu tenho daquela pessoa, se eu compartilho, se eu agrego dados de fora, etc., vou fazer um relatório completo, eu tenho 15 dias para responder. Tá? Esses são os prazos. Por isso que é importante esse canal de comunicação ser um e-mail que alguém olhe. Tá? E mais importante, a última coisa que eu vou falar para vocês, é que esse canal de comunicação, você tem que ter certeza que você está mandando o dado para a pessoa certa. Então, eu tenho o direito de perguntar, você tem meu dado? Ele vai falar, tenho. Eu tenho outro direito que eu falo assim, eu quero ver o dado. Você tem que passar todo o dado que você tem daquela pessoa para ela. Mas será que você está passando para a pessoa certa? O que a gente imagina que vai acontecer, porque já está acontecendo na Europa, é a pessoa se passar por um terceiro. Então, ele liga para você e fala, eu sou o José da Silva. Mas ele não é o José da Silva. E eu quero que você passe todo o meu dado. E aí você passa todo o dado para ele e você vazou, porque aquele cara não era a pessoa que tinha que receber. Então, tem que fazer que nem cartão de crédito. Quando o cara liga, fala, você é. Fala seu nome. Ah, fala o seu, não sei o quê. Qual é a sua data de nascimento? Algum dado que você tenha no seu cadastro. Ou você vê que ele te fez o comunicado pelo e-mail que você tem no cadastro. Então, ele mandou pelo mesmo endereço de e-mail,
Bom, se ele usou o mesmo endereço de e-mail, provavelmente é ele, porque o endereço de e-mail tem senha, aquele negócio todo. Tá? Mas é isso, você tem que ter certeza que você está falando com a pessoa certa. E você vai mandar o dado para ele, para a pessoa certa também. Tá? Bom, já falei 1 hora. Acho que já falei bastante. Mas estou aberto aí se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta. Estou à disposição. Tem É bem muitos mais complexo, detalhes, né? né, mas eu acho que dá para parar por aqui. Deixa eu te bem perguntar complexo o uma negócio. coisa. É. O que tem pegado mais nessa? O que as empresas estão hoje, digamos assim, sendo mais acionadas? Que tipo de dado e quais são as ações efetivamente que têm acontecido? Multas, pagamento de indenização? O que é o Ah, tá. calcanhar de Aquiles hoje das empresas? Então vamos lá. Como é que funciona? Vou contar um pouquinho do que eu sei, do que eu vi de live, do que eu li, tá? Esse órgão, a ANPD, como é que eles falaram que eles vão fazer? Eu assisti uma live do diretor de fiscalização. Então, um cara muito, assim, um cara muito esclarecido, um cara jovem, assim, gostei demais da palestra dele. Ele falou o seguinte, olha, lá na ANPD tem um lugar que eu posso fazer denúncia. Eu posso falar, vou denunciar lá a ESB, eu vou denunciar a Delta, pô, né? Denúncia. Essa lista, ele tem os auditores dele, que são os fiscais lá, que são uns 8 ou 10. O que eles estão fazendo? Eles pegam aquele nome, que entrou lá no canalzinho deles, e eles entram em contato com a empresa. Vão ligar ou vão mandar um e-mail. Então, assim, se o cara não tiver lá um canal de comunicação, o cara vai tentar qualquer e-mail que ele achar, o contato, o que tiver, o de venda, vai mandar. Ou ele vai pegar o telefone do PABX e vai ligar. Se a empresa falar, não, errei, vou corrigir, vou fazer, eles vão acompanhar, termina por aí. Se o cara falar assim, não vou fazer, ou esquece, dá um de perdido lá e não responde, aí eles vão para cima. Tá? Então, essa maneira, ou seja, eles não vão fazer um negócio ostensivo de ficar batendo na porta, que nem inspeção de lá de INSS. O cara abre, mostra todos os livros. Eles não vão fazer isso. Até porque eles não têm braço. Tá? Então, esse a maneira como eles estão atuando. E aí, o arsenal do ANPD é assim: são 2 tipos de multa. Uma é a multa diária por não cumprimento e aquela outra multa famosa que saiu na imprensa, que é 2% do faturamento do ano anterior até 50 milhões de reais. Tá? Mas tem outras coisas. Uma delas, por exemplo, é o que os advogados chamam de publicizar. Ou a ANPD ou você vão ter que dar publicidade a uma sanção. Isso é péssimo, porque pode ser mais caro que a multa. Porque ou a ANPD ou você vão ter que colocar isso em veículo de circulação e no seu próprio site, dizendo, olha, recebi uma sanção porque o regulador acha que eu vazei dado. O seu cliente vai desaparecer, tá? E vai procurar outro fornecedor. Bom, esse é desse lado. Do lado do PROCON, o PROCON já aplicou multas. Teve a maior que eu vi foi em Mato Grosso ou Goiás, era uma rede de farmácias, e não foi porque vazou, foi porque a maneira como eles estavam fazendo a proteção de dados estava errada. O processo. Farmácia é um inferno, porque você vai, aí você tem um desconto, né? Aquele negócio do remédio, mas para o desconto, o cara quer fazer um cadastro gigante sobre você. E a maneira como essa farmácia montou esse processo, o PROCON entendeu que não cumpria a LGPD e meteu lá 650 mil reais de multa. Tá? As ações, como eu falei, tem bastante, essa faixa de 2 mil, 3 mil, tem surgido muito. E aí, basicamente, o cara tem que acusar você de que você vazou o dado. Tá? Existem umas atenuantes, por isso que eu falo que as evidências são importantes. Então, lá ele considera, olha, para fazer qualquer tipo de sanção, ele vai considerar, você fez alguma coisa? Você tomou alguma ação? Você preparou sua equipe? Você tem políticas? Você tem controles? Tudo isso é levado em consideração. Então, por isso que à medida que você vai fazendo, é bom você ir documentando tudo. Tá? Pode acontecer? Pode. O cara pode ter lá um super sistema, firewall, pode ter tudo, e ainda assim ter um ataque hacker lá e invadir o dado dele. Pode ser que ele leve alguma coisa, alguma multa, alguma coisa assim. Mas ainda assim, é diferente daquele cara que foi totalmente negligente, que não fez nada. Aí esse cara, provavelmente, ele vai sofrer maiores consequências do que os outros. Tá? Então, é isso. O regulador falou o seguinte lá, a NPD. Primeira coisa que eles fazem, quando eles vão analisar uma empresa lá que está lá na listinha de denúncia dele.
política de privacidade. A primeira coisa que eles vão fazer é entrar no site para olhar a política de privacidade. Aí eles vão começar a fazer o contato com a empresa e pedir mais coisas. Tá? Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas está mais ou Sim, menos sim. nesse pé. Agora, João, como eu te falei, essa semana entrou comigo uma empresa, ela é multinacional, ela tem 2 funcionários no Brasil. 2. Ela atende empresas, do ramo de óleo e gás. Tá? Então, assim, dados pessoais que ela tem, dados de 2 funcionários, é muito pouco, tá? O risco baixíssimo. E do cliente, basicamente, ela tem o dado do contato, tem mais algumas coisas lá de informação que ela tem. Só que o cliente dela, que é nessa área de petróleo, não sei o quê, não é nem estatal, é empresa privada. Falou assim, ó, só vou fazer negócio com você se você provar que você está adequado à LGPD. E ele vai ter que se adequar. Tá? Então, é assim que está agora. Eu acho que o impacto dos clientes ainda agora é o maior que está acontecendo do que esse medo das multas e dos processos. Certo. O que Na mais? verdade são as grandes empresas que puxam, né, essas leis, né, Isso. Sérgio? Sei lá, estou no mercado há mais de 20 anos, então toda hora tem alguma novidade, alguma coisa que realmente ou você se adequa ou simplesmente não fornece. Isso aí, exatamente isso aí. Principalmente Exatamente. no ramo automotivo, né? Pegar É. Honda, Aí Toyota, Volkswagen. vai de tudo, né? Desde trabalho infantil, trabalho escravo, lei anticorrupção, ISO, o cara só vai aumentando, né? Tem a questão do jovem aprendiz que você citou lá atrás também, né? Por exemplo, nós temos um dos nossos projetos é o Jovem Aprendiz, né? Então, por exemplo, o Alberto é sempre muito criterioso nessa questão, né, o coordenador do projeto, na questão de mandar a carta assinada pelos pais, né? Então, assim, até pelo que você está comentando conosco, se realmente não tem uma assinatura do pai ou responsável, você não pode começar nada mesmo, né? Isso. A menos que se o pai, por exemplo, na hora que vai fazer a inscrição, o pai vem junto, alguma coisa assim, ou a Aham, mãe, etc. Na verdade, ele está passando o dado para você. Então, de certa sim. forma, você tem uma autorização implícita dele, né? Mas o problema é quando ele vai direto, você pega a informação direto. Então, não sei se você tem, por exemplo, um balcão ou um lugar onde a pessoa vai se inscrever. Aí aparece lá 16 anos lá, um menino, uma menina vem lá e fala, eu quero me inscrever porque eu estou interessado, não sei o quê. E aí ele começa a pegar o seu balcão de atendimento, começa a pegar o dado direto dele, né? Sem Sim. ter essa autorização. Aí que é o problema. Você precisa ter a autorização do pai, da mãe, do responsável. Uhum. Muito bom. E aí, assim, até uma curiosidade que o pessoal comentou até da questão das contas. Por exemplo, a LGPD na internet, né? Até o caso que a gente estava comentando, por exemplo, até o fato de você, como você falou dos imóveis, né? Se você realmente cai nessa, não, vou dar uma olhada no apartamento, realmente a vida vira uma coisa muito louca, né? Todo mundo começa. E, por exemplo, se no Google você está fazendo uma pesquisa X, e aí começam a vir anúncios intermitentes sobre aquela pesquisa que você fez. Isso também se É. encaixaria no LGPD? Só uma curiosidade bem... Então, aí o que acontece? O, é o tal da política de cookies, né? Porque Aham, ele tem essa informação, porque o cookie, que é um pequeno arquivo que guarda informação pessoal na sua máquina. Tá? sim. Quando você entra no site, ele tem lá, você aceita, não aceita, e aí você aceita os cookies. E aí, quando você vai acessando outros sites, esse cookie vai passando essa informação. Tá? Por isso que eles colocam lá aquele aviso da política de cookies para você aceitar ou não. Quando você aceita, então você está aceitando que depois ele faça essa comunicação. Mas Entendi. você pode apagar isso também no seu navegador, você pode ir lá e falar, eu quero que Sim, apague todos os cookies e vai parar de aparecer essas propagandas. perfeito. Show. Valeu. Tem O muita problema é coisa que para... para de aparecer essas propagandas e aparecem outras, né? Aparece mesmo. A, a ideia, né, do cookie é que você receba, entre aspas, né, publicidade direcionada ao teu interesse. Por isso que o site ele prioriza, né, te fazer uma publicidade daquilo que você fez uma pesquisa,
sobre uma outra coisa qualquer, né? É. Agora, o cookie ele tem outras funções que são interessantes para a gente, né? Você, alguns sites, ele lembra onde você parou, onde você estava, a última consulta que você fez. Sim, Então, aí quando você apaga os cookies, você fala, puxa vida, eu não lembro mais como é que entra nesse site, que eu já estava tão acostumado aí no piloto automático, porque o cookie fazia isso para você, né? Então, verdade. tem o lado bom e o lado ruim aí do cookie. Sim, sim. Realmente tem que pesquisar muito sobre isso aí ainda. Caramba, impressionante. Valeu. Ah, Muito bem. nós temos aí dois espectadores, né? O Otávio Mezicami e o Gustavo Schunk, são de duas empresas muito grandes, né? E não sei se vocês estão nos ouvindo, eu queria saber de vocês aí, como é que está pegando esse LGPD, se está tendo um treinamento dos funcionários, se vocês receberam um treinamento sobre isso, será que você, Gustavo ou Otávio aí, podia falar conosco? Eu vou telefonar para eles, viu? Acho que eles foram pegar um cafezinho. O Shunk respondeu. Gustavo está respondendo aqui. Porque ele está sem áudio lá. Ele está sem microfone. Tá perdoado, Shunk, mas obrigado por ter participado. Nosso colega Schunker, né, um dos donos de Embu-Guaçu, só me conta o seguinte, lá na Scania, vocês tiveram um treinamento sobre LGPD, alguma informação, porque também, né, tem... o Gustavo trabalha numa área lá mais de produção, de desenvolvimento de produtos e tudo mais. Mas a Scania certamente... fez. A Scania fez, porque eu conheço o pessoal lá da Scania, e eles fizeram... Porque, inclusive, a Scania já tinha feito adequação à GDPR lá fora, aproveitaram bastante da experiência, e inicialmente estava na área de compliance, depois eles separaram, porque eu conheço a advogada que cuidava de compliance lá na Scania. Então, eles começaram bem cedo, viu, para fazer essa adequação lá na Scania. Talvez tá o ótimo, que tenha informação consegui melhor. entrar agora aqui, ó. Desculpa aí. Opa, Tô achando bem, o Otávio? microfone aqui, porra. Estava minimizado aqui, o negócio estava procurando. Bom, a Isso gente acontece, na empresa... Otávio. Se você precisar de um treinamento, a Delta Informática vai aí, tá bom? Isso aí, depois de uma certa idade, acho que nem com muito treinamento, viu? Porque que igual isso. minha mãe que não quer usar celular, porque não fala que não vai aprender mais, sabe? Então, mas na empresa lá, quando começou isso daí, foi exatamente o mesmo processo, né? Explicação, 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 treinamento, treinamento, treinamento e mudança de várias coisas, né? Sistemas, etc. Né? E auditorias, né? Mas hoje eu acho que está mais com o pessoal do jurídico que acompanha. Acho que tem uma área específica para isso. Eu nem sei direito se está com o jurídico ou se está com uma outra área de governança. Entendi. Eu vou só, se me permitir, eu vou só contar uma historinha bem simples que aconteceu recentemente, só para ilustrar um pouquinho dessa mudança, né, da cabeça aí, né? O Walter aqui da PWR, que o João comentou, ele é meu corretor de seguros também, né? E eu tenho uma sala comercial e eu estava alugando e eu pedi para ele, né, no contrato está previsto que o inquilino tem que fazer um seguro de incêndio. E eu indiquei o Walter, tal, e ele estava fazendo lá, e eu conversei com ele, falei, dá para fazer, tá, beleza. Aí, no meio do caminho, ele estava com dificuldade de falar com o inquilino, ele pegou, me ligou e falou assim, Sérgio, me passa a cópia do RG, me passa todos os dados lá do inquilino, que eu já vou fazer a proposta para a seguradora e já emito a pólice. Falei, você desculpa, mas eu não posso passar. Ele falou, não, por quê? Falei, porque eu recebi esse dado com a finalidade de fazer uma avaliação de crédito. Eu não tenho autorização do inquilino para transferir para ninguém, apesar de ser do meu interesse. Eu não posso passar o dado para você. Aí ele falou, agora eu estou entendendo o que você está falando. Aí ele teve que entrar em contato com o inquilino passou o dado para ele emitiu a pólice. Tá? Então você vê que é uma questão de você parar e pensar toda vez quando você for transferir dado, eu falei, peraí, eu posso transferir esse dado ou não posso? Eu não podia transferir aquele dado. Tá? É isso, só um casinho real aí para vocês verem como está funcionando na prática. Muito bom, Sérgio.
Mas acho que é um bom exemplo isso daí, porque apesar de treinamento que você faz, uma empresa grande, com várias pessoas, com várias informações, essa parte da finalidade é muito importante, né? Sim. Acho que é um dos pontos cruciais para que porque hoje em dia é muito fácil, né? Telefone, WhatsApp, WhatsApp para lá, WhatsApp para cá, grupo. Você vaza um Isso, dado no grupo, já era, né? Não, isso. e assim, né, Otávio, até até numa palestra recente que eu vi, e nós acostumamos a ser imediatistas também, né? Então, muitas vezes a gente não está pensando com essa questão do LGPD. Ah, você tem, tá aqui, ó, porque você quer resolver, tirar o problema da frente, né? Então, é muito louco isso aí. Agregar essa questão do LGPD com os dias de hoje, realmente, cara, tem coisa para pensar, viu? Tô aqui maquinando aqui, viu? Aqui no próprio Senai, a gente tem uma dificuldade agora, que às vezes nós queríamos encaminhar jovens aprendizes para algumas empresas, né? Enviar o currículo deles para o pessoal poder fazer uma avaliação de contratação. E hoje o Senai não pode mais nos passar os currículos dos alunos, né? Eles têm que publicar a vaga e a empresa ir lá olhar, e se ela se interessar, ela contacta diretamente o Senai. Aliás, ela posta no Senai a vaga e o aluno que se interessar vai atrás da vaga, né? Não É isso. pode mais acontecer o processo contrário, a gente pegar um currículo de um aluno e enviar, né? O Senai mesmo já não passa mais os currículos para nós, para a gente poder fazer esse trabalho. Vai ter que fazer o caminho inverso para poder fazer funcionar. É isso aí. Esse é um bom Muito bom. exemplo também. Show. Muito bem, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta para o Sérgio? Ou, Sérgio, você tem mais alguma colocação que você gostaria de fazer? Não, não, eu acho que já falei muito hoje, chega. Eu agradeço aí a oportunidade da ESB, é um prazer estar com vocês. Quando precisarem aí, estou à disposição. Podemos conversar sempre que quiserem. Cada vez a gente tem mais causos aí para contar. Bom, Depois seguindo desenvolver a alguma coisa. LGPD, Sérgio, te peço aqui publicamente autorização para publicar no nosso YouTube essa nossa conversa, tá bom? Tenho meu consentimento aí para usar minha Tenho imagem. consentimento, então vamos usar porque você Hein, nos João? autorizou, tá ok? Hein, João, e aproveitar depois tentar amadurecer um pouco a ideia aí para o compliance também, que é um item bem interessante aí para a gente explorar nas nossas palestras também, hein? Podemos falar também. Já implantamos muitos programas de compliance, pessoal da construção civil bastante, indústria também. Podemos falar sobre o assunto. E O Otávio, que é da eu, Honda, deve. e vou falar uma coisa, a primeira vez que eu escutei essa palavra compliance foi lá no grupo que eu pertenço junto com o Sérgio, né? E tive uma aula com o Sérgio sobre o que é o compliance, porque eu não fazia a menor ideia, né? Não, o negócio é Então, muito louco isso aí, cara. e Acho que é bem aí e como depois que a gente conversa e entende o que é o compliance, a gente percebe a importância aí Sim, da, sim. da né, para as empresas, né, fazer um spoilerzinho, né? O Sérgio tem um sistema que não precisa mais o pessoal ficar periodicamente buscando negativas dos clientes, vendo se estão devendo para o governo, se tem alguma coisa em aberto. É um sistema que vai buscando permanentemente, né, para manter sempre os fornecedores da empresa alinhados aí com, né, Show. dentro das normas. Então, essa parte do compliance realmente é uma coisa bem interessante também para ser discutida. Maravilha. Isso aí. Muito bom. Eu ia fazer esse mesmo comentário aí, mas legal que você levantou já. Beleza, Muito Glauber. bom. Tá, joia. Estamos alinhados. Sérgio, muito obrigado, Sérgio, aí pela sua apresentação, Pela sua né? disponibilidade. E da tua disponibilidade. Muito obrigado a todo o pessoal que esteve assistindo aí, que participou, que interagiu conosco. E daqui uns diazinhos está saindo um novo mailing aí para o pessoal, falando da palestra do próximo mês, que vai ser com o Nelson Fernandes. Divulguem a ESB, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também, fiquem à vontade, estamos à disposição. Isso daí. Sérgio, você gostaria de postar os teus contatos aí no chat? Opa, para já. Deixa eu achar aqui.
Eu sei que você está com raiva do Bill Gates, mas se você puxar uma folha sulfite agora é sacanagem. Opa! E travou aqui. Aí, ó. Foi Vai. falar no cara. Ah, tá vendo? Mas Não eu, estou de com raiva qualquer do Bill Gates, não. Eu mencionei isso daí porque eu tinha lido no livro da biografia do Steve Jobs, né? Que ele falava que Sim. ele odiava, Uhum. Sim. ele odiava o PowerPoint. Mas eu vou, de qualquer forma, Sérgio, na edição do vídeo, no final, eu posto uma página com os teus contatos, tá ok? Opa, obrigado. Tá aí, Senhoras e senhores, Joia. muito obrigado a todos. Muito E até a próxima. obrigado. Boa noite a todos aí. boa noite. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Glauber. Obrigado. Valeu, Otávio. Boa noite, Ana. Até mais. Boa noite, Valeu, muito Fernando. obrigado, viu? Fernando Freitas, Gustavo Schunk, obrigado. Peguei para fechar. Valeu. Até mais. Até mais.